Para encerrar a nossa série de palestras com chave de ouro, convidamos para o Comex Painel Comércio Exterior e Internacionalização. Neste case de sucessos inspiradores, a gerente de comércio exterior, Tático Latam da Natura, a senhora Camila de Carvalho Correia. Seja muito bem-vinda. Ela compartilhará como a inovação digital sustentou a expansão global desta icônica marca brasileira. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participar desse evento e falar de um tema que eu gosto muito, um tema que eu estou simplesmente há 20 anos, aí um pouco mais de 20 anos, e quando eu falo de comércio exterior, eu vejo que comércio exterior é tudo isso que vocês trouxeram, que os outros painelistas trouxeram. Comércio exterior não é mais somente levar uma carga de um ponto para o outro, mas sim falar de facilitação do comércio, falar de tecnologia, falar de outras culturas, falar de estratégia. O comércio exterior ele não tem mais espaço para a gente simplesmente falar da operação. Então, eu vejo hoje que o comércio exterior ele precisa fazer parte da estratégia da empresa. Então, é importante que nós, líderes, saibamos levar esse tema e entender o que a empresa precisa. A empresa precisa melhorar o fluxo de caixa? Como que o comércio exterior pode ajudar nisso? É possível fazer um regime tributário aduaneiro para melhorar o meu fluxo de caixa? Eu preciso melhorar os meus inventários em trânsitos, a minha parte aduaneira. Por que não pensar no OEA? Então, hoje, o comércio exterior ele traz um valor agregado que eu costumo dizer que a área de comércio exterior ela não pode ser mais uma área de custo. Ela precisa ser uma área que gera receita. E é possível fazer isso. E quem faz isso somos todos nós. E isso não pode ser feito por um IA. Então, eu gosto de reforçar bastante que a IA veio para ajudar. Na Natura, a gente já utiliza o IA nos nossos sistemas, mas tem muitas coisas que dependem do humano, do nosso protagonismo. Então, para mim, realmente é um prazer enorme poder compartilhar aqui a nossa experiência e falar desse tema que eu, particularmente, gosto muito. Bom, antes de entrar aqui na minha pauta, quero trazer uns números rápidos aqui em relação à Natura. Somos uma empresa brasileira, uma empresa que começou pequeno, mas com sonhos grandes. Estamos aí há mais de 14 países, temos operações em todos esses 14 países, praticamente a América Latina, sendo uma operação nos Estados Unidos e uma operação na França. Atendemos aí a mais de 3 milhões de consultoras. Imagina que essas 3 milhões de consultoras atendem de 10 a 15 consumidores finais, que podem ser vocês que estão aqui. Então, nós estamos em muitos lares e hoje somos líderes de beleza aqui no Brasil e em toda a América Latina. Então, para mim, é um orgulho muito grande representar uma empresa brasileira que realmente começou pequeno e hoje trabalha muito fortemente a parte da exportação e importação. Falando um pouquinho, antes de entrar também no tema de comércio exterior, o que a gente está fazendo, o que a gente faz de diferente, quero trazer, só reforçar um ponto bastante importante da Natura, que é o nosso propósito. A Natura, 56 anos atrás, nasceu e já nasceu com esse propósito do bem-estar bem. E aí, pensando nesse propósito, a Natura recentemente fez uma mudança na nossa estratégia de sustentabilidade para a regeneração. Então, é um tema bastante novo que vocês vão escutar, já está em todas as mídias. A Natura vem vinculando muito mais forte o tema da regeneração. Eu vou trazer um vídeo que vai mostrar um pouquinho melhor sobre esse tema de regeneração para vocês entenderem. Vocês colocam?
Uma pena, gente. Esse vídeo já está na mídia, é um vídeo de 1 minuto, é um vídeo que saiu a semana passada, ele está lindo e mostra um pouquinho do que é regeneração para a Natura. Então, quando a gente fala de regeneração, a regeneração ela é muito mais que a sustentabilidade. Ou seja, a Natura ela entende que, numa visão de longo prazo, não basta mais a gente olhar só para a parte socioambiental. A gente precisa pensar de diferente, a gente precisa ampliar os critérios avaliados. Então, a Natura traz essa nova proposta, que é a regeneração. A regeneração ela vai olhar muito mais que o socioambiental, mas ela vai olhar a sociedade, ela vai olhar a parceria, ela vai olhar a equidade social, não só da Natura, mas de todos os nossos parceiros que a gente trabalha, principalmente com as comunidades que a gente trabalha na Amazônia. Então, vocês vão perceber que a Natura está passando por esse momento de transição, numa visão de estratégica, visão 2050, que é uma visão muito a longo prazo, mas que a gente quer fazer a diferença e quer estimular outras empresas a trabalhar nesse sentido. Bom, agora vamos aí para o que vocês conhecem mais. Falando um pouquinho das nossas ações, quando a gente olha essa parte do comércio exterior, o que a gente está fazendo de diferente em termos de sustentabilidade, em termos de regeneração? Daqui para frente, eu vou trazer alguns cases de forma muito rápida para vocês entenderem. E o que é importante aqui? O importante é a gente dar aquele primeiro passo. Então, quando a Natura começou a falar de sustentabilidade, essa estratégia ela foi dividida, foi disseminada em toda a companhia. Todas as lideranças precisam trabalhar ações que possam trazer um valor diferenciado, um valor positivo em relação à sustentabilidade. Então, dentro do comércio exterior, o que a gente fez? Esse tema é um tema que a governança está dentro do comércio exterior, mas é um tema que acabou envolvendo diversas diretorias. Hoje, 60% do que o mercado latino-americano consome, ele sai daqui do Brasil. A gente manda o produto acabado em containers. Então, quando eu falo de México, Peru, Colômbia, Equador, o principal modal de embarque é o modal marítimo. Porém, dentro do nosso cenário, eu já sei que eu preciso ter um custo aéreo. Então, parte do nosso custo desse produto, eu já tenho como parte aérea. Só que, quando eu penso no CO2, eu estou indo contra a minha estratégia. Então, de uns anos para cá, o que nós fizemos? Tá, eu quero emitir menos CO2, então eu preciso fazer menos aéreo. O aéreo não pode fazer parte do meu custo do produto. Então, anualmente, nós fizemos uma governança, nós colocamos critérios para o aéreo acontecer e, anualmente, nós estamos diminuindo esse indicador do aéreo. Então, é uma meta que não é de comércio exterior. Tem que estar dentro da área de planejamento, tem que estar dentro da área de marketing, tem que estar todas as áreas, todas as lideranças conectadas para que a gente consiga fazer sentido esse indicador. E o que a gente percebeu? Automaticamente, o fato de colocar uma governança já intimida um planejador, por exemplo, fazer um aéreo por qualquer motivo. Então, mensalmente, a gente tem o monitoramento desse indicador que a gente consegue trazer aí uma redução de CO2 do que a gente transporta mensalmente. Um outro exemplo aqui também, que foi liderado pela área de comércio exterior, bastante simples, é aquele tema que a gente sempre, que acontece, acredito que acontece com vocês também, sempre foi feito assim. Então, hoje, a Natura, nosso centro de distribuição, onde saem as exportações, fica no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Nós ficamos em Itupeva, próximo de Campinas. Itupeva para Santos, que é o porto que nós utilizamos, a gente está falando aí de mais ou menos 190 quilômetros. Então, sempre a nossa operação do marítimo foi para Santos via rodoviário. E, algum tempo atrás, nós, falando com os nossos fornecedores, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de fazer essa perna de Itupeva para Santos bimodal. Então, nós trouxemos aí uma outra forma de trabalhar. A gente não está com 100% da operação nesse sentido, mas a gente trouxe aí um formato híbrido. O que significa isso? Parte da minha carga
eu transporto ela 20 quilômetros até um armazém que passa a linha ferroviária e essa linha ferroviária vai para Santos. Então, eu coloco 20 quilômetros, vai de rodoviário. E os outros 170 quilômetros até Santos vai no modal ferroviário. Com isso, a gente traz uma redução enorme de CO2 emitido. Então, quando eu comparo meu volume transportado, quilometragem rodada, a gente consegue trazer um impacto bastante positivo. E isso é algo simples, a gente não precisou de grandes investimentos. Foi realmente reavaliar nosso processo, mudar o mindset e fazer esse cenário acontecer na ponta final. Porque, para quem está no dia a dia, é fácil fazer sempre do mesmo jeito. Então, os próprios analistas eles não querem fazer diferente. Então, precisa ter uma gestão, precisa mostrar os ganhos para a companhia e fazer o negócio acontecer. E isso também, eu costumo dizer que não é IA, depende também de nós, seres humanos. Trazendo outros exemplos aqui, saindo um pouquinho da logística internacional, mas que eu acho bastante importante compartilhar com vocês, é a nossa parte de logística reversa. Esse case é um case que já está na mídia, é um case bastante importante, que, quando a gente fala de regeneração, a gente fala de parceria. Então, é um case que a Natura fez com a Nespresso. Imagina que essa bisnaga de creme de mãos, que é um produto super conhecido da Natura, é uma bisnaga utilizada com insumos 100% reciclados. 10% desses insumos eles são produzidos a partir das cápsulas da Nespresso. Então, a Natura fez uma parceria com a Nespresso. Na nossa empresa, em todos os sites, nós temos coletores das cápsulas e, a partir dessas cápsulas, é desenvolvida essa bisnaga. Então, é um case bastante interessante, porque ele transcende a Natura. É uma parceria com uma empresa que não é do segmento de cosméticos, mas a gente entende que precisa ter essa colaboração para que a gente consiga entregar algo melhor, algo mais positivo para o nosso ecossistema. Esse outro exemplo também é um exemplo que muitas empresas já fazem, mas é importante também vocês terem conhecimento aí como consumidores. A Natura recebe todos os nossos produtos de descarte, nós recebemos nas lojas para reciclagem. Então, todos vocês que utilizam nossos produtos, têm uma loja próxima, pode entregar esse frasco, seja do batom, seja da fragrância, seja do creme. A Natura recebe esses frascos para reciclagem. Detalhe, a gente recebe do concorrente também. Então, vocês podem juntar, que a gente recebe, tem mais de 900 pontos de coleta em mais de 260 cidades. E um outro ponto importante também é que nós ficamos em São Paulo, ficamos em Itupeva, Cajamar, Cabreúva, e a Natura tem parcerias com as prefeituras locais para esse tema de reciclagem. Então, a gente recebe muitos produtos reciclados para utilizar no desenvolvimento das nossas embalagens. Tá? Já chegando aqui no final, mas não menos importante, esse exemplo aqui é um exemplo que eu gosto bastante, porque ele não fala de transporte, ele fala da cadeia produtiva. E o que acontece? Quando a gente fala de sustentabilidade, regeneração, a primeira coisa que a gente pensa é aplicar isso dentro de um produto que vai ser inovação. E, esse caso, esse produto é um produto totalmente de linha, é um produto carro-chefe da Natura, que a Natura parou, revisou toda a cadeia produtiva com as nossas áreas de engenharia de embalagem, revisitou com todos os nossos fornecedores, e a gente conseguiu trazer oportunidades bastante interessantes. Então, por exemplo, esse produto, esse frasco de vidro, a Natura foi conversar com cada fornecedor. O fornecedor do vidro, o que ele pode fazer de diferente? Esse fornecedor ele trouxe propostas de utilizar vidro 100% reciclado, de utilizar um forno que utiliza gás biometano, que é um gás que utiliza a produção através de resíduos decomposto. E ele trouxe também, o fornecedor do álcool trouxe a proposta
de utilizar um álcool orgânico. Então, a gente percebe que, a partir do momento que a gente se abre para o diferente, se abre para o novo, se abre para fazer uma proposta que vai fazer diferente para o ecossistema, as outras empresas também se inspiram. Então, a Natura, dentro de casa, a gente tem um programa muito forte de reconhecimento anual de todos os nossos fornecedores que trazem essas propostas diferentes, essas propostas que vão, de fato, fazer a diferença. Então, aqui, para finalizar, já chegando no final, eu queria reforçar, o que eu posso deixar de mensagem para vocês é: comecem. Dê o primeiro passo. Muitas vezes a gente quer fazer aquele grande projeto com grandes investimentos, mas não. Se cada um der um primeiro passo, fazer um piloto, fazer um benchmark, participar desse tipo de discussão, as coisas começam a acontecer. Eu venho aí de uma jornada de comércio exterior bastante forte. Fiquei 5 anos trabalhando como membro do Fórum Consultivo OEA com a Receita Federal. Hoje, a Luana, que está aqui comigo, ela é a representante do setor privado dentro do Fórum da Receita Federal. E o que a gente percebe? A gente percebe que, quando tem essa parceria, quando tem essa comunicação, essa transparência, essa troca de informação, a gente evolui muito. A gente consegue quebrar ciclos, encurtar ciclos, que faz toda a diferença. Então, o que eu posso dizer para vocês é: parabéns por vocês terem investido esse tempo, esses 2 dias aqui nesse evento. Seguramente, esses 2 dias de evento em um MBA seria pelo menos uns 6 meses, e agora realmente é voltar para dentro de casa e entender o que vocês podem levar de diferente, o que vocês podem fazer de diferente com os insights que vocês tiveram aqui, com as informações, porque conteúdo nós tivemos bastante. Agora, de fato, precisamos cada vez mais voltar e fazer as coisas acontecerem, porque esse protagonismo precisa ser nosso. Tá? Muito obrigada, desejo aí sucesso para todos, fico à disposição. Ó, deixei 3 minutinhos. Tirar uma foto aqui no meio do palco, por favor. Aí. Muito obrigada, senhora Camila, por compartilhar esse case de sucesso.